Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde ou boa noite e vamos juntos para mais um vídeo. Como vocês viram no título, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as apostas no futebol após a paralisação. E para darmos início, eu quero passar para vocês algumas dicas que eu acho fundamentais para você realizar a sua análise e realizar a sua aposta. E a primeira delas é: não espere o mesmo ritmo de antes da paralisação. Ou seja, não espere que após 3 meses parados devido a uma pandemia, os times voltem a jogar com a mesma intensidade, com o mesmo conforto que eles jogavam antes. E a segunda dica é: assista o jogo antes de realizar a sua aposta. Eu sei que eu disse no meu vídeo anterior que 90% das pessoas realizam suas apostas pré-live. Mas devido ao momento que estamos passando com o retorno do futebol após a paralisação, o ideal é que você, após fazer suas análises pré-live, suas análises estatísticas, você assista o jogo antes de realizar a sua aposta. O ideal é que você acompanhe se o time voltou com a mesma intensidade que você esperava, se o time voltou da forma que você estava esperando ao analisar eles com base em estatísticas de 3 meses atrás. Por isso, essa segunda dica é muito importante. Você assistir o jogo e saber como os times estão se comportando naquele momento. E a terceira dica, que muitos não vão achar importante, mas que eu considero de extrema importância, principalmente nessa volta dos campeonatos, é que você assista o pré-jogo. O que é o pré-jogo? O pré-jogo é o momento em que o narrador, os comentaristas e os repórteres estarão passando para os telespectadores tudo sobre aquele jogo. Por que isso é importante? Porque eles são os profissionais daquela área. Ou seja, eles estão vivendo de perto tudo o que acontece dentro e ao redor do clube, muito mais do que a gente. Então eles vão passar para vocês dados extremamente importantes para você saber que caminho seguir durante um jogo. E a quarta e última dica é: não confie mais no time mandante. Eu vou passar para vocês dados da Bundesliga, do campeonato alemão, que foi o único campeonato grande até agora que voltou, que mostra para vocês que nós não devemos mais confiar no mando de campo. Agora que eu passei para vocês as minhas dicas de como realizar as análises antes de realizar as suas apostas, eu quero passar para vocês dados do campeonato alemão que comprovam o que eu falei antes. E esses dados são: após 46 partidas realizadas na Bundesliga até o momento, 10 partidas foram vencidas pelos times da casa, 22 partidas foram vencidas pelos times visitantes e 14 partidas resultaram em empate. Ou seja, isso é um número muito alarmante, pois mostra que jogar em casa não significa mais que você terá uma força a mais naquele confronto. Os jogos basicamente estão sendo realizados em campo neutro. O adversário não sente mais o peso da torcida. Outro dado que comprova a instabilidade após a paralisação é em relação aos números de gols. Como muitos apostadores sabem, a Bundesliga é um campeonato onde acontecem geralmente muitos gols nas partidas. Mas agora, nesses 46 jogos, após a volta do campeonato alemão, 10 jogos aconteceram de 0 a 1 gol no jogo. Provando para vocês que os times do campeonato que irão voltar em breve, a Premier League, a La Liga, os jogadores não irão voltar com a mesma intensidade de antes. Isso é fato. E para finalizar esse tópico, eu trago para vocês 2 times que são considerados potências no campeonato alemão e que não fazem um bom retorno, sendo eles o Leipzig, que vem de 3 empates e apenas 2 vitórias, e o segundo deles, o Gladbach, que vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E para agravar ainda mais a situação e dificultar ainda mais as nossas análises, nós temos jogadores de extrema importância para os elencos e que vão totalmente contra o retorno aos gramados. E um exemplo muito claro disso é o meio-campista do Chelsea, Kanté. Ele se mostrou tão apavorado em retornar aos gramados que o Chelsea liberou ele para que ele não retornasse no mesmo dia que o elenco, e retornasse apenas quando ele estivesse se sentindo bem em voltar a jogar. E nós não paramos por aqui. Falando da Premier League, nós ainda temos jogadores que são de extrema importância para os elencos e que são contra o retorno do futebol nesse momento, incluindo o goleiro do Chelsea, Kepa, o atacante do Chelsea, Abraham, o capitão do Tottenham, Lloris. Temos Agüero no Manchester City, Lanzini do West Ham, Danny Rose do Tottenham. E agora, falando sobre o Campeonato Espanhol, a La Liga, que irá voltar semana que vem, nós ainda temos times da primeira e da segunda divisão
que ainda se posicionam contra o retorno dos campeonatos, incluindo o Real Zaragoza da segunda divisão, o Celta Vigo da primeira divisão, o jogador Gareth Bale do Real Madrid, Diego Lopes, o goleiro do Espanhol, Sérgio Busquets do Barcelona e Gabriel Paulista, zagueiro muito importante para o time do Valência. E esses são alguns de muitos jogadores que ainda se mostram contra o retorno dos campeonatos. Por isso que eu digo, muitos não irão voltar com a mesma intensidade. Muitos não irão voltar com o mesmo conforto que eles tinham antes. Por isso a importância da análise ao vivo. A importância de você estar assistindo o jogo para saber o que fazer naquele jogo. Para saber se a sua análise pré-live está sendo confirmada no jogo ao vivo. Se o time realmente voltou bem. Se o time realmente está se mostrando ser o grande favorito para aquele jogo. Bom, e nós não podemos deixar de falar na preocupação dos jogadores em relação ao seu preparo físico, em relação às suas lesões. Porque nós vivemos um momento atípico, ou seja, os jogadores eles não saíram de férias e não retornaram no tempo que eles sempre retornam, não fizeram a sequência de treinos que eles sempre fazem quando saem de férias. Foi um momento diferente que vivemos. Então, um jogador que está no auge hoje, o belga De Bruyne, ele relatou numa entrevista a preocupação dele em relação ao seu preparo físico, em relação se haveria tempo hábil para que ele retornasse aos gramados e não sofresse uma lesão precoce ou coisas do tipo. E ainda podemos falar no argentino Dybala, que atua na Juventus. Como todos sabem, infelizmente, ele contraiu o coronavírus e ele relatou, após a recuperação dele, que quando ele tentou se exercitar, ele não aguentou poucos minutos. Ou seja, foi um jogador que foi afetado com o vírus e que mostrou a dificuldade que é a recuperação com esse vírus. Então você colocar um cara desse para jogar sem ele estar 100%, pode ser um grande risco ao jogador. E é o que muitos temem. Muitos temem ter um problema de saúde agravado. Muitos temem ter uma lesão. Por isso a instabilidade que pode haver, pelo menos nas primeiras rodadas na volta dos campeonatos. Por isso a importância de você, quando for assistir o jogo, analisar com calma. E analisar se os jogadores estão jogando ou não da mesma forma de quando encerraram antes da paralisação. É isso que vocês devem analisar antes de fazer as suas apostas, principalmente nas primeiras rodadas dos campeonatos que estão voltando. E essa preocupação é comprovada quando a própria FIFA ela autorizou que fosse aumentado o número de substituições, de 3 para 5 substituições por partida. Ou seja, a FIFA, embora ela tenha autorizado o retorno dos campeonatos, elas temem pelas mesmas coisas que temem os jogadores. Por isso que ela autorizou 5 substituições, permitiu jogos com portões fechados, distanciamento no banco de reservas, uso de máscaras no banco de reservas. Então a FIFA ela também teme o mesmo que a gente, dentre outras coisas. Agora, por fim, para a gente poder finalizar esse vídeo, o que eu quero passar para vocês é a importância, mais uma vez, de você, após o retorno dos campeonatos que estão vindo, a Premier League e a La Liga, vocês assistirem os jogos antes de fazer as suas entradas. Isso é muito importante. Você saber a intensidade que os times vão estar. Você saber se o time realmente é o favorito. Para você saber se a sua análise estatística está sendo comprovada dentro de campo. Você precisa ver o jogo para isso. Porque assim como nós temos o exemplo da Bundesliga, que jogar em casa não tem mais tanto peso assim, isso pode muito bem acontecer nos campeonatos que vão voltar. E por isso a importância da análise ao vivo. Bom, para finalizar, se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo no campo dos comentários que eu responderei o mais breve possível. E se você entendeu e gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para acompanhar cada próximo vídeo que virá. Tamo junto e até a próxima!